Narrativas orais de história de vida é um método baseado na interação humana que contempla as narrativas dos indivíduos e sujeitos sociais, permitindo inovações e ampliações nos estudos da comunicação. Trata-se de um método que permite avançar para além da história e dos documentos oficiais. As narrativas orais contribuem de maneira ampla para a vida social. O sujeito é colocado em cena e, ao narrar, se revela como protagonista de sua própria história e de seu lugar no mundo. No Brasil, no estado de São Paulo, a região do Grande ABC é composta por 7 cidades localizadas a sudeste da capital paulista. Vem desde 1553 conhecida como Vila de Santo André, antiga área de exploração de bandeirantes. Mais tarde, ela foi arrematada num leilão por padres beneditinos. Há poucos registros deste período. Vamos começar então a contar a história da região a partir de 1867, momento da inauguração da Estrada de Ferro São Paulo Railway. Mas eram vagões grandes, viu? Cabia umas 100 pessoas cada vagão daquele lá. Eram estofados, assento era todo de palhinha, com encosto era um pano branco, assim, um tipo branco. Era um chique só. E a segunda classe era de madeira. E o preço também era grande diferença. Tanto é que você ia no bilheteiro, na estação, e falava São Paulo segunda, São Paulo primeira. Não tinha o caso de ir de volta. Tinha que pegar e comprar. Então, e esse trem é que eu pegava para ir. Às vezes ia de segunda, ou às vezes antes de comprava de segunda, passava o bilheteiro lá clicando, né? Quando ele passava, a gente passava para a primeira, porque a primeira era muito cara, pouca gente ia. Ia todo mundo na segunda. E o trem fazia logo esse trajeto. Aí depois existiu o trem chamado Litorina. Litorina eram 3 vagões, eram tipo mais ou menos o de hoje, mas um trem luxuosinho, pequenininho, todo de vime também, né, palhinha. E ele saía de Santo André às 7h10 da manhã. Mas só que ele era direto, era Santo André, São Caetano, Luz. Na Luz, você estava desembarcando 7h29. 7h30, você está desembarcando na Luz. Era sagrado. E dali ele ia para Jundiaí. Ia para Jundiaí, ele ia num tirico de espingarda, ia rápido. Aí depois veio a Estrada de Ferro Santos Jundiaí. E esse trem de madeira é o que ia para Santos, usando o sistema de cremalheira da Serra. Conhecida como Santos Jundiaí, que ligava o interior paulista ao Porto de Santos, cruzando o subúrbio da capital paulista, a região do ABC. Essa linha férrea propiciou a instalação de fábricas nessa região. Com a chegada dos imigrantes italianos em 1877, formou-se o núcleo de São Caetano, mas foi apenas a partir de 1900 que as indústrias cerâmicas e tecelagens alavancaram o começo da industrialização. Continua uma família de italianos, né, que vieram para o Brasil e que formaram toda a família, toda a história aqui. A maioria dos nossos parentes ficaram concentrados na Vila Barcelona, a maioria, os tios ficaram por aí. Hoje, praticamente todos falecidos e só ficaram os filhos e os netos e bisnetos. A gente possa dizer que São Paulo é a maior cidade italiana fora da Itália por causa do número de descendentes de italianos. Hoje, italianos mesmo há poucos, obviamente, mas do fluxo de imigração italiana que começou no final do século XIX, quer dizer, a quantidade de italianos que veio para o Brasil é uma coisa absolutamente incrível, e São Paulo foi o principal ponto, né, de concentração desta imigração italiana, sobretudo dos vênetos. Na verdade, meu avô era italiano e ele veio ao Brasil e aí constituiu toda a família, e principalmente no interior, em São João da Boa Vista, onde ele teve os filhos.
Mas com o advento das indústrias, as famílias mudavam para a capital. Aqui, como São Paulo acabou sendo uma metrópole importante sob o ponto de vista econômico, né? Eu acho que muitos povos muitos imigrantes de várias nacionalidades acabaram vindo, mas não em massa. Desta forma, se tornou característica da região a presença de indústrias. Operários trabalhavam mesmo no duro, né? Nas indústrias de base, de trefilha de material, laminação nacional de metais, os dois trabalharam lá, né? Mas como você querer ser outra coisa num bairro pobre, absolutamente industrial, sem nenhuma perspectiva, sem você ter uma formação, porque não tinha luz elétrica, então o rádio era quase que uma coisa difícil de você ter, né? O meu pai, ele teve várias oportunidades de trabalho, mas o que marcou na vida deles todos foi a General Motors. Eu vou revelar uma coisa para vocês aqui, que eu revelei em muitas viagens que fiz à GM nos Estados Unidos e também na Opel, quando eu falava para as pessoas no almoço, que a primeira vez que eu tinha entrado na GM era na barriga da minha mãe, porque a minha mãe grávida era empregada da General Motors. De 1939 até 1945, não só o Brasil, mas o mundo experimentou os efeitos da Segunda Guerra Mundial. Eu não lembro lá muito bem. Meu pai acho que trabalhava em construções e era metida na política contra o regime nazista e deu zebra, ele ficou preso. Maltrataram e morreu. A minha mãe foi ajudada pela irmã que estava aqui no Brasil e o marido da irmã da minha mãe pagou a passagem para mim e para minha mãe para vir da Alemanha para o Brasil. Quando eu saí do Rio e que deram ordem para embarque, aí eu fiquei estremecido um pouco, porque eu sabia que eu ia, não sabia o destino meu certo. E a gente cantava lá, quem parte leva a saudade, quem fica saudades tem. E ia cantando todas essas músicas, compreende? Mas foi um momento meio crítico para mim, porque eu não sabia o destino meu certo. Eu sabia que ia guarnecer as fronteiras. Da fronteira avante, eu não sabia o futuro meu. E você ficava automaticamente preocupado com o acontecimento futuro. Em 1948, a cidade de São Caetano levantou o movimento dos autonomistas, que visava a emancipação da cidade. Detalhe político aí. Nesta época, São Caetano do Sul pertencia a Santo André. E teve um movimento chamado autonomista, né, onde um grupo de abnegados cidadãos aí quiseram fazer com que a cidade se tornasse livre de Santo André para ter seu próprio destino. E eu, naquela época, eu tinha 6 anos de idade. Eu ficava parado. 48. Foi exatamente em 48. Foi quando deu a eleição da autonomia e São Caetano separou-se de Santo André, né? E eu ficava assistindo aqueles comícios lá, achava aquilo interessante, né? Muito legal. A década de 1950 foi propícia à chegada de mão de obra barata a partir da migração de povos nordestinos. Foi um período de abundância dos trabalhos. De pegar a Kombi e correr os bairros para ir com alto-falante. Quem quer trabalhar, não sei o quê, né? Para trabalhar como peão, né? Aí houve uma explosão. Numa máquina houve uma explosão de pólvora preta. Então eu me queimei toda. Eu fui jogada acho que uns 3 metros longe. Eu não esteve no hospital, eu estava grávida de 2 meses da minha filha. Me jogou de barriga no chão, mas estourou tudo. Aí ficaram com dó de mim, me tiraram eu das máquinas. Aí puseram eu para escolher as qualidades. O que era bom, o que era ruim, separar tudo direitinho, né? E anotar os defeitos.
Na década de 1960, por conta do início da ditadura, a população da região do ABC produziu discursos contínuos sobre o fato. Eles relatam sobre a censura, os desaparecimentos e a tristeza pelo período obscuro da história. Mas era muito difícil conversar sobre isso, porque os nossos amigos começaram a desaparecer nesse tempo. Claro que não era só a censura, né? A gente saía a campo para protestar contra uma série de iniciativas desse governo. A gente saía em passeatas, nós fazíamos protestos nas praças, isso tudo sempre era comandado, na maioria das vezes, por atores e pelos estudantes. Quando você pega um bêbado equilibrista, quer dizer, veja, a forma, a cultura é extremamente importante, né? Você pega o Petrin que falou aqui, o Antônio Petrin, este homem foi perseguidíssimo dentro do regime, né? Porque as peças dele eram contra-revolucionárias. Aquele foi triste, 64 foi triste. Em pleno amadurecimento da ditadura militar, o ABC na década de 70 passa para mais uma importante face da sua história: as greves dos operários por melhores salários e condições de trabalho. Começaram-se as greves e Santo André começou a discutir a formação do partido. Só que, anterior a isto, nós precisávamos sustentar as greves, porque você não conseguiria, se você não sustentasse as greves, você não montaria um partido. As igrejas católicas abriram suas portas para receber alimento, dinheiro, para sustentar a greve. Quem deu o pontapé inicial foi a Igreja Católica Alemã, na Rua do Bosque, em Santo André. Ela foi a primeira que teve a coragem de abrir suas portas e falar: vamos sustentar a greve dos metalúrgicos. Bom, eu vivi e eu estou muito constrangido de tudo que passou naquela época, que a gente, como patrão, estava sempre em apuro, sempre em apuro. Qualquer coisa que havia, chegava lá, mandava parar a indústria, tudo parava. Se não parava, eles brigavam, entravam, quebravam, faziam tudo isso, né? E, portanto, a partir do método das narrativas orais e também pelas imagens desenvolvidas pelo Núcleo Memórias do ABC, a memória coletiva vai sendo montada também através dos relatos e subjetividades de cada sujeito. Nesse vídeo, apenas pequenas partes da história da região são colocadas. Porém, o Memórias do ABC, em conjunto com o Laboratório Hipermídias, guarda centenas de relatos que podem facilmente construir a história. O sujeito evoca suas lembranças e elabora um discurso para expressá-los. Torna-se sujeito de sua própria ação, contando a sua história. Nessa metodologia, sujeito e cultura se fundem e possibilitam a compreensão do universo cotidiano e das práticas sociais. Então, tudo isso são momentos que vai saindo aqui de dentro dos meus sentimentos e colocando tudo isso sem uma ordem muito clara e às vezes um pouco com a emoção atrapalhando um pouco. Não sei como pude chegar ao portão, vendo o envelope bonito no seu subscrito, eu reconheci a mesma caligrafia que disse-me um dia: estou farto de ti. Porém não tive coragem de abrir a mensagem na incerteza. Eu meditava e dizia: será de alegria, será de tristeza? Quanta mentira tristonha uma carta risonha um recado nos traz. Assim pensando, rasguei sua carta e queimei.